Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta oportunidade o Senhor tem nos concedido de estarmos, irmãos, reunidos na presença de Deus para mais uma vez estarmos aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, a nossa quinta lição do nosso segundo trimestre de 2020, onde estaremos hoje falando sobre libertos do pecado, uma nova vida em Cristo Jesus. Graças a Deus, irmãos, alguns dos nossos irmãos já estão entrando aí. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, lição de número 5, 3 de maio de 2020, libertos do pecado para uma nova vida com Cristo. Louvado seja Deus. Nós vamos hoje, irmãos, falar um pouquinho acerca da velha vida que levávamos e da nova vida em Cristo Jesus. As diferenças, irmãos, que nós adquirimos pela graça e pela misericórdia de Deus, as mudanças que Deus fez em cada um de nós através da regeneração, o novo nascimento, isto é, vivificados em Cristo. Este vivificado em Cristo significa exatamente nascer de novo na pessoa de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Irmãos, texto áureo da nossa lição hoje se encontra em Efésios, no capítulo de número 2, do versículo de número 4 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, é interessante aqui nós destacarmos que não fala somente da misericórdia de Deus, mas da riquíssima misericórdia de Deus. É algo, irmãos, que superabundou nas nossas vidas, foi a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus que nos trouxe condições de adentrarmos a sua presença e nos tornou participantes das bênçãos de Deus
e coparticipante, ou seja, participante juntamente com Cristo da sua herança e das coisas que Deus reservou para nós lá nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Verdade prática, irmãos, está dizendo assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, irmãos, nós vamos ver que este vivificar em Cristo Jesus, esta nova vida que nós recebemos em Deus, nos traz, irmãos, alguns benefícios. O principal dele é sermos perdoados. A partir de sermos perdoados, nós somos livres da morte eterna, e, consequentemente, somos livres também da perdição ou da condenação. Isto é, irmãos, aqueles que receberam de Cristo uma nova vida têm de Deus também o benefício de gozar todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Leitura bíblica em classe, irmãos, está em Efésios, no capítulo de número 2, do versículo de número 1 ao 10, e diz assim a palavra do Senhor: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades dos ares, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e vos reconciliou e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco e em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amados, nós estamos aqui diante de um texto que deixa muito claro para nós a natureza salvífica de Cristo Jesus. Quando nós estudamos a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver aqui, irmãos, conceitos doutrinários sobre a salvação, aonde ele vai apontar para todos nós que a nossa salvação não foi uma obra de mãos humanas, mas foi a vontade do próprio Deus. Todos nós que hoje podemos dizer que somos salvos em Cristo Jesus, podemos dizer que somos salvos porque Deus nos amou primeiro. Esta obra é única e exclusivamente de Deus. A salvação foi um presente de Deus, um dom gratuito de Deus, dado e entregue aos homens, e todos quantos recebem este presente, ou seja, aceitam esta verdade pela fé de que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos libertar e para nos salvar, todos estes que assim, irmãos, creem nos seus corações, pela fé, recebem de Deus a salvação. A salvação, então, irmãos, é um presente de Deus. Não há nada que o homem possa fazer para comprar ou conquistar a salvação, a não ser crer pela fé na obra salvífica que Cristo já operou pelas nossas vidas. Então, observe, meus amados, que aqui o texto vai deixar muito claro para todos nós cristãos que ninguém será salvo pelas boas obras que praticou ou que pratica. Então não são obras que salvam a humanidade. E por isso, irmãos, uma certa vez, pregando, eu falei algumas coisas que depois fui questionado acerca de que o inferno estará cheio de gente boa. Tem muita gente boa
que vai estar no inferno. Por quê? Porque acreditaram que as obras que faziam era suficiente para salvá-los. E a Bíblia diz que ninguém será salvo pelas obras, porque as obras não podem salvar ninguém. E ninguém será salvo pelas obras, porque a salvação não vem de mãos humanas. É para que ninguém se glorie. Por isso, irmãos, a salvação é pela graça, um favor que nós não merecemos, o favor que eu jamais mereceria receber de Deus, Ele fez por mim. Qual foi este favor? Por graça, e entenda, por graça de Deus, Cristo Jesus ter morrido por nós na cruz do Calvário. Esta é a graça de Deus revelada ao mundo, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. É este sacrifício que salva a humanidade. Não adianta eu ser bom, fazer boas obras e não reconhecer o sacrifício de Cristo. Para ser salvo, é necessário fazer o sacrifício, receber o sacrifício de Cristo pela fé. E uma vez, irmãos, que somos salvos, nós assim praticaremos as boas obras. Mas as boas obras não serão praticadas para que sejamos salvos. Mas porque somos salvos? Nós praticamos as boas obras como evidência da salvação nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Assim sendo, meus irmãos, nós vamos hoje observar o objetivo geral da nossa lição, que é revelar a graça salvadora de Cristo que garante a vida eterna. A única coisa, irmãos, que pode garantir a vida eterna para o cristão é ter fé no sacrifício de Cristo Jesus. Esta graça de Deus é que nos garante a salvação em Cristo Jesus. Os objetivos específicos da nossa lição, irmãos, estão relacionados com a reflexão da nossa natureza pecaminosa. Nós vamos então fazer uma breve reflexão do que foi a nossa natureza pecaminosa, ou do que é a natureza do homem como pecaminosa. Nós vamos explicar um pouco sobre o que é ser vivificado por Deus em Cristo Jesus, e o que nós vamos informar nesta lição, no tópico 3, é que a nossa salvação vem somente pelas mãos de Deus. Meus irmãos, o comentário da nossa lição nos fala então desta comparação da velha vida com a nova vida, a vida que levávamos antes e a vida que levamos agora. Isto vai falar, irmãos, do caráter cristão, que quando nós estávamos afastados de Deus e vivíamos debaixo dos pecados, a Bíblia vai trazer um diagnóstico sobre a nossa alma. Vai falar que éramos mortos, que estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados. Porém, meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus e somos vivificados pela graça de Deus, porque pela fé aceitamos este sacrifício, este vivificar de Deus é nos gerar de novo, é nos fazer nascer uma nova criatura. Por isso a Bíblia trata-nos como feitura de Deus em Cristo Jesus. O que é uma feitura de Deus? Todos nós, irmãos, somos criação deste Deus. É como que Deus pegando algo que está pronto e moldando ao formato que Ele quer. Então, aquilo que lá outrora era chamado imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, foi se perdendo esta semelhança com Deus. O homem debaixo do pecado, ele não se assemelha a Deus. Mas quando ele volta ao Senhor e pela fé ele recebe esta graça, ele é refeito à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque ele passa a ser um seguidor de Cristo, um imitador de Jesus, como disse Paulo, sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós passamos a imitar a Cristo, sendo feituras de Deus em Cristo Jesus. Somos refeitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Amados, a nossa lição então, no primeiro tópico, vai falar que a antiga natureza é morta em ofensas e pecados.
Vale lembrar que o profeta Isaías, irmãos, ele escreve no capítulo 59, versículo de número 1 e 2, dizendo o seguinte, que os ouvidos de Deus não estão agravados para que ele não possa ouvir. As suas mãos não estão encolhidas para que ele não possa estender e atender às nossas petições. Porém, o que faz divisão ou o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Então, todo homem que está encerrado debaixo do pecado, o diagnóstico dele é morte. Ele está morto nos seus próprios delitos. Ele está morto e encerrado debaixo da morte. E o morto, ele faz o quê? Nada. O morto não tem vontade, o morto não pensa, o morto não pede, o morto não agradece, o morto está desligado. Então, quando nós falamos, irmãos, da condição espiritual de algumas pessoas, é exatamente a condição de morto. Nós podemos dizer que aos mortos vivos, espiritualmente falando, pessoas que ouvem, mas não conseguem escutar o que está sendo dito. Eles enxergam, irmãos, eles estão vendo os milagres acontecerem, eles estão vendo, irmãos, a obra de Deus sendo executada, muitas vezes nas igrejas, nos cultos, mas ele não consegue enxergar que foi Deus que fez. Ele participa, às vezes, de uma reunião, mas ele não sente a presença do Espírito Santo no meio do povo. Por quê? Porque ele está morto. Ele está desligado da graça de Deus. Ele está afastado. O diagnóstico é de morte espiritual. O morto espiritual, ele é insensível à voz de Deus. E por que ele é insensível à voz de Deus ou se tornou insensível à voz de Deus? Porque ele está encerrado debaixo dos pecados. Os delitos cometidos, as muitas falhas que vão se acumulando na vida desta pessoa, vai fazendo com que o seu coração vire uma pedra. E ele se torna insensível à voz de Deus, ao toque do Espírito Santo, ao ensinamento, ao ouvir a palavra de Deus. Nele não gera temor, porque está morto. O morto não tem sentido nenhum. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que somos alcançados pela misericórdia de Deus. Foi a misericórdia de Deus que nos tirou desta condição de pecador. E nós éramos, então, mortos nos nossos próprios delitos e nos nossos próprios pecados. Essa antiga natureza que nós tínhamos era a natureza, irmãos, das ofensas. Tudo que pratica o velho homem é ofensivo a Deus. Tudo o que ele faz ofende a moral e a santidade de Deus. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba, que de Deus ninguém escarnece. Não há quem possa enganar este Deus. Então, quando nós estamos, irmãos, vivendo debaixo dos nossos pecados e delitos, muitas vezes o pensamento que vem no coração de alguns, mas eu estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo mal a ninguém. Se eu estou prejudicando alguém, eu estou prejudicando a mim mesmo. E é interessante nós falarmos disso porque a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo de Deus. Se somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos morada, somos uma casa, uma residência espiritual. E a Bíblia diz que aquele que destruir o templo do Senhor, este será destruído. Quando muitas vezes a pessoa não tem temor de Deus e não preserva a sua própria vida, ele pensa que está prejudicando a si mesmo, só a si mesmo. E na verdade ele está prejudicando a si mesmo, ele está pecando contra a moral e a santidade de Deus, e ele está, irmãos, prejudicando todos os que estão à sua volta. Porque à medida em que ele vai se deteriorando pelo pecado e vai se afastando e se endurecendo a se tornar insensível à voz do Espírito Santo de Deus, ele também vai afastando de si mesmo as pessoas que o amam. E é interessante nós olharmos aqui para a palavra que Paulo vai usar a expressão a nossa condição anterior é de andar. Andávamos nas nossas próprias ofensas e tem o sentido de quê? De passo em falso. Essas ofensas têm o sentido de passo em falso. Quando nós andávamos em pecado,
nós andávamos dando passos em falso, isto é, tropeçando, errando, caindo, né? Todas as vezes que falamos de andar, irmãos, em pecado, nós estamos falando de alguém que anda como bêbado, cambaleando de um lado para o outro, zigue-zagueando na vida. Ou seja, ele não tem firmeza, ele não tem objetivo, ele não consegue traçar uma meta e seguir nesta meta até alcançá-la. Por quê? Porque o pecado faz com que ele pise em falso. Ele não tem passadas firmes. Ele está sempre vivendo na insegurança, na incerteza. Ele vive sempre, irmãos, o medo do erro. E quando nós falamos, irmãos, de andar, então, em ofensas e em pecados, nós falamos de alguém que está vivendo em passos falsos, pisando em falso. O pecado, irmãos, significa errar o alvo. Errar o alvo, irmãos, é não atingir o objetivo, não alcançar as metas estabelecidas. Errar o alvo é sempre, irmãos, apontar numa direção e acertar outra. Isto é, quem peca, pensa, irmãos, que está fazendo algo de bom para si mesmo, quando na verdade está enganando a si mesmo. E a Bíblia diz que então este pecado traz o sentido de errar o alvo. O pecado separa o homem de Deus e o torna, irmãos, um morto vivo. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, 6, vai falar ali sobre as viúvas que se guardaram e tal, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquelas que não se guardam, que vivem por aí como solteiras e saem debandando por aí, elas passam a ser consideradas mortas-vivas. Assim é todo homem que está encerrado debaixo do pecado. É um morto-vivo, é um zumbi espiritual. É alguém que anda, se move, mas a alma dele está desligada de Deus. Quando nós olhamos então para o parágrafo 2 do tópico 1, nós vamos encontrar aí que as nossas ofensas e pecados está ali por Paulo relacionada como que andássemos, ou o verbo andar, né? Andastes primeiro, segundo o curso deste mundo, os costumes e práticas deste mundo. Outrora, irmãos, quando nós não servíamos a Deus e nós éramos mortos para Deus, mortos espiritualmente falando, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Qual é o curso deste mundo? Práticas mundanas. As práticas que o mundo pratica hoje eram o que nós praticávamos no passado. Quanta gente, irmãos, que antes de servir a Deus, bebia, fumava, mentia, roubava, jogava, dançava, curtia a noite inteira, prostituía-se, adulterava-se e tantas outras coisas. Estas são as práticas mundanas. E tantas pessoas que estão encerradas debaixo do pecado estão debaixo destas práticas mundanas. As práticas deste mundo são adotadas por aqueles que estão mortos espiritualmente. E tem muita gente que já foi vivificada por Deus e que de repente resolvem voltar a ter as práticas de quem está morto na presença de Deus. Observe então, irmãos, que ele vai dizer também que andastes segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É o próprio Satanás. A Bíblia diz, irmãos, que potestades são poderes. E lá em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra todas as potestades, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Isto fala de demônios. Os príncipes destes demônios que habitam as regiões celestiais. Por que habitam as regiões celestiais? Quando nós falamos de regiões celestiais, nós não estamos falando de onde Deus habita. Nós estamos falando deste céu azul, céu atmosférico. Esse céu que a gente olhando para cima enxerga as nuvens. Os demônios habitam esta região. Você se lembra que uma certa vez Daniel orando a Deus, ele está buscando de Deus respostas e Deus enviou a resposta. Só que demorou 21 dias para que o anjo Gabriel conseguisse atravessar o céu, romper as potestades dos ares e chegar com a resposta de Daniel. E ele deixa claro que ali, irmãos, o príncipe da Pérsia,
que é um principado daquela região da Pérsia, estava impedindo ele de chegar com a resposta. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós andávamos segundo o príncipe das potestades dos ares. Andávamos segundo o Satanás queria. Éramos, irmãos, alguém que, querendo ou não, era comandado pelo próprio diabo. Tem pessoas que dizem assim, não, eu não quero servir a Deus, eu não quero servir o diabo. O famoso em cima do muro. Mas a grande questão é a seguinte, quem se coloca em cima do muro já escolheu o lado que está. Ninguém que está em cima do muro pode pensar que está neutro. Não existe neutralidade para a humanidade. Ou ele é de Deus, ou ele serve o diabo. E aqui está o X da questão. O mundo pensa que está andando conforme eles querem, conforme eles determinam, acham que são livres para fazer as suas escolhas, quando na verdade todos eles estão encerrados debaixo da influência do espírito que rege as potestades dos ares, o próprio Satanás. Satanás tem influência sobre todo o arbítrio do ser humano. Se ele não se render a Cristo Jesus e não aceitar o Senhor como seu Salvador, ele nunca terá um livre-arbítrio. É engano da humanidade dizer, eu tenho livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas. Não faz. Você é levado a escolher. Você tem sempre a influência de alguém nas suas escolhas. Livre-arbítrio só vem, irmãos, quando nós estamos debaixo das mãos do Senhor. É Ele quem liberta, é Ele quem nos livra, é Ele quem nos dá condições de escolher livremente o que queremos fazer. Então observe também que ele vai dizer aqui que nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos nossos próprios sentimentos. O que isto está falando? Está falando das concupiscências. Concupiscências dos olhos, concupiscências da carne e soberba da vida. Isto está relacionado a tudo o que eu quero fazer para a satisfação da minha própria vida. Concupiscências são desejos desordenados, são desejos desenfreados, são vontades incontroláveis. Quantas pessoas, irmãos, que vivem debaixo de algum tipo de pecado, vivem dizendo o seguinte, não, eu não vou mais fazer isso. Chega até a fazer voto com Deus. Não, eu prometo, Senhor, que a partir de agora eu não faço mais determinada coisa. E de repente está fazendo de novo. Por quê? Porque é uma concupiscência, é um desejo desenfreado, é algo que está acima do seu controle. Se ele não submeter a sua própria vontade a Cristo Jesus, logo ele não consegue vencer as concupiscências. As concupiscências, irmãos, só são vencidas se realmente nós mortificarmos a nossa carne. Por isso ele está dizendo aqui, outrora, na natureza caída, a velha natureza do homem, nos levava, irmãos, a práticas mundanas, nos levava a viver comportamentos que eram reprováveis de Deus. Por quê? Porque estava sobre a influência do próprio Satanás. E quando não, nós fazíamos tudo o que desejava o nosso próprio coração e o sentimento da nossa carne. Eram os nossos pensamentos que regiam as nossas vontades. Então é interessante nós falarmos que se eu não mortificar a minha carne, ela sempre vai pedir para fazer algo que desagrade ou que entristeça o coração do Deus que nós servimos. E esta condição de nós andarmos fazendo a vontade da carne e andarmos segundo os nossos próprios sentimentos, nos torna, irmãos, seres humanos que praticam constantemente o mal. A Bíblia diz que a inclinação do coração do homem é má de contínua. É esta inclinação que permanece sobre a vida daqueles que estão mortos espiritualmente. E sendo morto espiritualmente, ele é chamado filho da ira, ou filho da perdição. Filho da ira por quê? Porque ele está reservado para um tempo de ira de Deus. Quando a ira de Deus for derramada, estes filhos da desobediência, filhos da perdição, filhos da ira, estarão aqui para sentir estas calamidades. Estando morto nos seus próprios delitos, não há para ele esperança, não há para ele salvação. Esta era a condição de todo o ser humano sobre a face da terra. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram
destituídos estavam da glória de Deus. Todos, sem exceção, todos pecaram. O Papa pecou, eu pequei, os pastores pecaram, os bispos, os padres, toda a raça humana estava encerrada debaixo de um só destino: condenação eterna, ira de Deus. Mas a graça e a misericórdia de Deus foi quem nos alcançou. A condição era caótica para todos nós, perdidos, pecadores, condenados à morte eterna. Esta era a condição que a raça humana foi encerrada debaixo, irmãos, de toda a vontade da carne, de toda a vontade dos nossos próprios sentimentos, de toda a vontade daquele que opera nas potestades dos ares, que é o próprio Satanás, e também, irmãos, de andar conforme o curso deste mundo. No tópico 2, irmãos, nós vamos ver então que a nossa condição era aquela. No tópico 1, a nossa condição era de caído, perdido, pecador, condenado à ira e à morte eterna. Mas aqui no tópico 2 nós vamos ver então aqueles que foram vivificados pela graça. Entenda, irmãos, que esta vivificação é o mesmo que dizer uma regeneração, um nascer de novo de um novo homem. Você pega alguém como lá em Nicodemos, né? Nicodemos foi falar com Jesus e Jesus disse para ele: olha, necessário vos é nascer de novo. Mas, Senhor, pode já um homem velho, sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse assim: mas rapaz, eu estou falando de coisas tão simples e você, como mestre da lei, não entende essas coisas. Se eu estou falando de coisas naturais e você não compreende, imagina se eu falar das espirituais, não é isso? Ele estava falando do quê? Do nascimento espiritual, do nascimento que gera um novo homem nascido da água e do Espírito. E esta água não é a água do batismo, é a água da palavra de Deus que nos lava. E o Espírito é o Espírito Santo de Deus que vem fazer morada em nós. Quando eu tenho palavra de Deus e presença do Espírito de Deus em mim, automaticamente aquela natureza morta, caída, afastada de Deus por conta do pecado e dos nossos delitos, todas as ofensas que fazíamos diante de Deus, elas vão caindo por terra, sendo apagadas, sendo encobertas pelo sangue de Jesus Cristo, e nós vamos nos tornando vivificados. À medida que vamos nos aproximando de Deus, mais vivificação vamos tendo da parte de Deus. A carne agora vai sendo mortificada e a alma vai sendo vivificada. Perceba que quando nós estamos na natureza caída, o corpo do homem, o ser humano, ele é morto, ele é vivificado, porque a carne está buscando satisfazer as suas próprias vontades, porém lá dentro do homem, o espírito, a alma, está mortificada. Quando nós nos aproximamos de Deus, quem é mortificado é a carne. As minhas vontades, os desejos, as concupiscências deste mundo vão caindo por terra e o espírito e a alma vão sendo fortalecidos. Por isso Jesus disse assim: o corpo verdadeiramente é fraco, né? Mas a alma está pronta. Nós temos, irmãos, as nossas fraquezas no corpo. Todos nós sofremos com tentações, todos nós sofremos com perseguições, todos nós sofremos, irmãos, com as vontades, desejos da nossa carne, com as diretrizes deste mundo, com a influência do diabo. A carne sofre essas coisas. A carne, na verdade, é fraca, mas o espírito está pronto. Está pronto quando? Quando ele está próximo de Deus, quando ele se abastece da palavra de Deus, quando ele se alimenta da vontade de Deus. Então, nós só conseguimos mortificar a carne se formos verdadeiramente vivificados pelo Espírito Santo. E ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus é graça de Deus, é favor que Deus nos faz, é presente de Deus. É como que Deus dando a nós, por um ato de bondade e misericórdia, algo que jamais mereceríamos receber de Deus. Esta bondade e misericórdia de Deus não é somente misericórdia, ele vai usar a expressão riquíssima misericórdia. Isto é,
abundante misericórdia sobre a nossa vida. E a Bíblia ainda vai chegar a dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Perceba que as expressões estão sempre no superlativo. Estão sempre, irmãos, falando de forma exagerada. Deus precisou, irmãos, derramar muito sobre nós, porque estávamos debaixo também de muitos pecados. Então perceba, meus amados, que a graça de Deus é que nos dá uma nova condição de vida. É a graça de Deus, é o presente de Deus, é o favor de Deus que não merecemos, que traz para nós uma vivificação pela graça. Então olha só, alcançados pela misericórdia e amor divino, livres da ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ele nos ligou e nos livrou da merecida ira que assim nos fez escapar da ira que virá. Então observa que pela graça de Deus, pela essa muitíssima misericórdia de Deus, ele nos livrou da ira que está para cair sobre esta terra. Isto fala da grande tribulação, isto fala do sofrimento que vai se abater sobre a face da terra. Todas essas coisas que nós estamos vendo, de pestes, de doenças, dessa quarentena que estamos vivendo, sabemos que tudo isso, irmãos, é só o começo das dores. Virá coisas muito piores pela frente e Deus irá nos guardar de tudo isso por graça. Ele está vivificando as nossas vidas, Ele está nos regenerando para que sejamos, irmãos, livres de toda a perseguição que vai se abater sobre a face da terra. Ser vivificado por Deus é ser, irmãos, ressuscitado com Cristo. Isto é ser trazido de volta à vida que havíamos perdido por condição do pecado. Observe que ele vai dizer aqui, vivificados pela graça, no parágrafo 2 do tópico 2. Deus nos fez nascer de novo, por sua misericórdia, nos regenerou e não tivemos mérito nenhum nisso. Perceba então mais uma vez, quando falamos que fomos vivificados pela graça de Deus, não foi por mérito nosso, não foi uma escolha minha, não foi uma escolha sua, não foi algo que eu e você fizemos para nos tornarmos vivificados. Foi simples e unicamente pela fé na graça deste Deus. A graça que se manifestou a nós e que veio ao nosso conhecimento, uma vez, irmãos, adquirindo pela fé esta graça de Deus, nós nos tornamos novas criaturas. Não foi uma obra das minhas mãos. Não foi porque eu executei boas obras que eu fui vivificado. Não foi porque eu pratiquei coisas boas que eu me tornei salvo. Eu me tornei salvo porque Deus me amou de tal maneira. É este amor tão grande de Deus que trouxe vivificação para a minha vida. Não há nenhum outro caminho de nos tornarmos vivificados na presença de Deus, a não ser pela sua própria graça. Se eu disser que fiz boas obras para ser salvo, eu me torno mentiroso, porque não há ninguém que possa fazer alguma coisa por si só para que seja salvo. Alguém disser assim, olha, não, eu vou dar esmolas, eu vou fazer um centro aqui de atendimento, de acolhimento aos pobres, aos doentes, aos enfermos, eu vou dar dos meus bens e assim eu vou garantir a minha salvação. Está enganado. Ninguém pode comprar a sua própria salvação com obras que realize. Se fosse assim, irmãos, teria muita gente que estaria, irmãos, com a salvação garantida. Mas o nome no livro da vida, ele só é escrito mediante a confissão. Confissão esta que nós fazemos quando aceitamos a Cristo. Que confissão é esta? Eu creio que o Senhor é o único suficiente Salvador da minha vida, que morreu na cruz do Calvário para pagar os meus pecados, e por aí vai. Se nós, irmãos, não confessarmos isso com a nossa boca e não cremos nisso no nosso próprio coração, automaticamente, irmãos, não há salvação. Eu posso continuar fazendo obras de caridade o resto da minha vida, dar todos os meus bens
E a Bíblia diz assim: se ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, eu nada seria. Ou seja, não haveria salvação. A salvação, então, irmãos, é pelo amor e graça de Deus nas nossas vidas. Nós fomos, irmãos, além de vivificados por esta graça, e na qual nós não tivemos mérito nenhum, não foi obra das mãos de homem nenhum, para que nenhum homem se gloriasse, mas foi obra das mãos de Deus, porque toda a honra, toda a glória, todo o poder e majestade pertence a Ele, é dele e é por Ele. De todas as coisas, irmãos, começam e se encerram nele, então tudo está nele. Exaltados por sua graça. Nós também fomos exaltados pela graça de Deus. A Bíblia diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha, Deus nos exaltou com Cristo. Junto com Cristo, irmãos, junto com Cristo, nós fomos exaltados. Por quê? Porque assim como Cristo venceu a morte, o pecado, crucificou todas as nossas dores e enfermidades naquela cruz e subiu ao céu e se assentou à direita de Deus, nós também estamos assentados em Cristo nos lugares celestiais. O que é em Cristo? Eu preciso estar nele e ele precisa estar em mim. E a Bíblia diz que aonde ele estiver, estaremos nós também. O que ele quer dizer com isso? Quando eu estou em Cristo, tudo o que Cristo conquistou, toda a herança deste Cristo, ela é pertencente a mim também. Então tudo o que Deus fez, irmãos, pela nossa vida, foi porque ele fez por Cristo. Ao exaltar a Cristo, ele exaltou a igreja. Ao exaltar a igreja, ele fez com que a igreja também se assentasse em Cristo no seu próprio trono. Quando Cristo reinou, venceu, reinou, está lá em glória, a igreja também é coparticipante de todas estas bênçãos conquistadas por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tópico 3, irmãos, vai falar então da salvação que não vem das nossas obras. Observe, irmãos, que nós temos algumas religiões, eu não quero aqui entrar no mérito de nenhuma religião, mas nós temos muitas religiões, irmãos, que são excelentes nas obras sociais. Tem muitas religiões que conseguem, irmãos, fazer obras sociais que deixam a gente, às vezes, até constrangido. Nós temos, irmãos, trabalhos de casa de recuperação, nós temos trabalho dentro dos presídios, nós levamos cestas básicas, a igreja ajuda em muitas questões sociais, nós entramos, irmãos, nas comunidades, nós tiramos pessoas, irmãos, do tráfico, da prostituição, trabalhos importantíssimos da igreja. Mas existem algumas comunidades e algumas religiões que eles são, irmãos, excelentes nas obras que eles realizam no que diz respeito a obras sociais. Eles ajudam, irmãos, até com convênio médico e algumas outras coisas. São obras excelentes, são obras maravilhosas. Mas eles fazem esse tipo de obras para que eles sejam salvos. A impressão, irmãos, que dá é que estas pessoas acreditam numa balança. Você percebe que tem pessoas que vivem desta maneira. Elas praticam alguma coisa boa para compensar as coisas ruins que fizeram. É como que alguém dissesse assim: bom, essa semana eu menti para minha mãe, eu bati no meu filho, eu gritei com a minha esposa, eu não paguei a conta do bar, e por aí vai. Aí daqui a pouco ele diz: bom, eu tenho lá 4 pecados que eu cometi essa semana. Então eu vou dar uma cesta básica para fulano, eu vou levar umas marmitex debaixo da ponte, eu vou entregar uns folhetos em umas casas, eu vou fazer oração e jejum pela vida não sei de quem. Então eu fiz 4 pecados, faço 4 boas ações, a balança vai ficar. E não é assim que funciona. A única coisa, irmãos, que apaga as nossas transgressões e os nossos pecados se chama sangue de Jesus Cristo. A única coisa que pode me livrar do meu pecado, das minhas falhas, da minha culpa, é o sangue de Jesus.
É por estar debaixo do sangue de Jesus Cristo, é por crer neste sacrifício de Cristo que não há sobre a minha vida condenação. Não é porque eu faço coisas boas que eu garanto a minha salvação. Nunca será por obras da carne que nós seremos salvos. Por isso a Bíblia diz, para que ninguém se glorie. Não é das obras humanas, não vem pelas mãos dos homens, para que ninguém se glorie. É dom gratuito de Deus. Foi Deus que deu, porque Ele quis. Toda a honra e toda a glória sempre será do Senhor. A obra que Cristo fez na cruz foi a graça de Deus revelada a nós. Então perceba, irmãos, que quando nós falamos de ser salvo, nunca será pelas obras. Não há ninguém que possa fazer coisa boa alguma para garantir a salvação. A salvação só é garantida mediante o reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então aqui no tópico 3, no parágrafo 1, vai dizer assim: a graça veio como meio de salvação. É a graça o único meio de sermos salvos. Ela traz libertação da morte, ela traz libertação da escravidão e traz libertação da ira vindoura. Ela nos traz para cada um de nós o desfrutar das bênçãos espirituais, porque respondemos um chamado pela fé. Quando nós falamos que temos fé, isto é, nós respondemos este chamado. Este ter fé na graça de Deus é o mesmo que responder o chamado de Deus. Como é que eu demonstro ter fé em Deus? É realizando aquilo que o Senhor confiou a mim de realizar. Então perceba, irmãos, que nenhum de nós pode dizer que é salvo porque faz coisas boas. Mas, porque somos salvos, temos obrigação de fazer coisas boas. Ninguém que faz boas obras para ser salvo. Mas todos os que são salvos praticam as boas obras como evidência da salvação. As boas obras nunca serão o caminho para a salvação ou o caminho para ser salvo. As boas obras são evidências da vida de quem é salvo. Então eu não faço boas obras, irmãos, para que eu tenha o nome escrito no livro da vida. Eu faço boas obras porque eu tenho o nome escrito no livro da vida. Quem é salvo pratica boas coisas. Quem quer ser salvo por praticar boas coisas está sofrendo um engano. Ninguém pode praticar boas coisas achando que porque é bom ou porque faz coisas boas, será irmão salvo. Então observe sempre isso. A salvação ou as boas obras não são caminhos para a salvação. As boas obras são evidências daqueles que são salvos. Se eu sou salvo, eu pratico boas obras. Por isso, irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo disse uma certa vez: quando me pedirem a razão da minha fé, foi Tiago quem disse isso, eu mostrarei as minhas obras. Quando alguém disser assim, você tem fé? Você serve a Deus? Sirvo. O que prova isso? As minhas obras. As obras só servem como evidência, nunca como resultado para a salvação. Bom, parágrafo 2 do tópico 3. As obras, então, são evidências da salvação. Isso não vem de vós, não vem das obras. Agora somos instados a fazer as obras, isto é, nós somos incentivados pelo próprio Espírito Santo de Deus a praticar estas obras, mas nunca como obras para a salvação, e sim como evidências de quem é um crente salvo. Se você é salvo, irmãos, e você não tem obras, tem alguma coisa errada. Todo crente salvo precisa ser um realizador das obras de Deus. Quais são as obras que você tem realizado que apontam, irmãos, para uma vida salva? Você é salvo? Precisa, irmãos, ter no seu currículo obras realizadas pelas tuas mãos. Amém, meus amados, queridos irmãos?
De filhos da ira, nós passamos então para filhos de adoção. Fomos adotados por Cristo Jesus porque nós aceitamos esta verdade da palavra de Deus, que é a graça de Deus. Entendemos, irmãos, que nenhum de nós poderíamos ter sido salvo, poderíamos ter vivido a vida que levamos hoje, sermos vivificados em Cristo, se não fosse pela graça de Deus. Esta graça de Deus, eu a aceitei pela fé. Isto é, que fé é esta? Eu aceitei o chamado de Deus em servi-lo, em obedecê-lo e em viver em santidade na sua presença. O pecador passou então da morte para a vida por meio da graça divina concedida por obra e misericórdia do grande amor de Deus. Este grande amor de Deus que foi revelado por nós na cruz do Calvário. Para refletir então, irmãos, a respeito desta aula aqui, nós vamos entrar no nosso questionário a respeito de libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Segunda lição, qual é o conceito de morto em Efésios 2, 1? Olha o que diz aqui. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus. Então observe, irmãos, que o conceito que tínhamos era de mortos. O diagnóstico de quem está afastado de Deus é um morto espiritual. É o vivo morto. É aquele que anda, que fala, que ouve, que vê, mas que não enxerga, que não escuta, que não sabe do que fala, não sente a presença de Deus, não vê milagres, não. É um morto espiritual. É um zumbi espiritual. O corpo está vivo, está praticando tudo o que quer, tudo o que tem vontade, mas não sabe ele que todas as práticas deste mundo são influenciadas pelo próprio Satanás. Então ele é um vivo, mas espiritualmente está morto, porque está desligado de Deus. E a pergunta 2. Cite as atitudes erradas adotadas na vida passada, antes da regeneração do salvo, conforme a lição. Então, quais foram as atitudes erradas que praticávamos quando nós estávamos mortos nos nossos próprios delitos e pecados? Paulo foi usar a expressão andar, né? Andastes segundo o curso deste mundo, andastes segundo o curso do príncipe das potestades dos ares, andastes segundo o desejo do seu próprio coração e o seu próprio sentimento. Isto fala das concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a nossa soberba da vida. Todas essas são inclinações da carne do homem. O coração do homem é mau de contínuo. Se ele não for regenerado, ele vive, irmãos, debaixo desta situação de morte. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, lá no capítulo 2, versículo 3, o que Paulo passa a descrever? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Quais são, irmãos, esses atos? É o ato dele ter dado seu filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. É aquilo que ele chamou de riquíssima misericórdia. Uma abundante misericórdia sobre a nossa vida. Não foi só misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então perceba que quanto mais pecados nós tínhamos, muito mais da graça de Deus foi derramada sobre nós. Quanto mais falhas e delitos nós cometíamos para nos afastarmos de Deus, muito mais de Deus teve amor, graça, bondade, misericórdia revelada a nós para nos trazer de volta à condição de filhos, ainda que por adoção, mas deixamos de ser filhos da ira. Nós éramos perdidos, pecadores, condenados à morte. E este amor revelado por Deus, este riquíssimo amor, essa riquíssima misericórdia, esta abundante graça de Deus sobre a nossa vida, nos trouxe de volta ao patamar
de filho e nos libertou, irmãos, de sermos considerados filhos da ira. E, para terminarmos aqui, segunda lição, o que significa a frase nos vivificou juntamente com Cristo. Isto é, esta frase é o mesmo que dizer nos fez renascer com Cristo Jesus, nos ressuscitou com Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscitou lá naquela gruta onde ele estava sepultado, ao ressuscitar, ele trouxe para nós, irmãos, a ressurreição do nosso espírito, da nossa alma. Ele nos fez também, irmãos, renascer em Cristo Jesus. Então esta foi a condição que Deus nos trouxe. João 3,3, não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida e outra vida nos deu, né? Nós agora mortificamos a carne. Outrora nós tínhamos a carne viva e o espírito morto. Agora o espírito vivificou e a carne mortificou. Esta é a condição da nova vida em Cristo Jesus. Que transformação ocorreu nos salvos? Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Então é o que a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a vida, irmãos, em Cristo Jesus, a cada dia, venha se renovar em mim e em você. Aproxime-se de Deus, coma a palavra de Deus, durma com a palavra de Deus, beba a palavra de Deus, viva a palavra de Deus e certamente, irmãos, nós vamos ser novas criaturas e cada dia nós vamos ser regenerados um pouco mais. Vamos estar sendo, irmãos, aperfeiçoados até o dia da salvação. Meus irmãos amados e queridos, que Deus em Cristo vos abençoe por esta presença gloriosa. Eu continuo agradecendo os irmãos. É bom demais estar com os irmãos estas manhãs de domingo. Que Deus abençoe, irmãos. Vamos estar orando, irmãos, para que volte logo a normalização desse tempo que nós estamos passando. Estou com muita saudade dos irmãos. Eu peço a oração dos irmãos pela família Rocha, nossos irmãos Sebastião, João Rocha, Manuel Rocha. Todos eles estão com Covid-19 e meu irmãozão Paulinho ali de Carapicuíba também está cometido desta enfermidade. Eu peço a oração dos irmãos, vamos continuar orando, irmãos, pela vida desses irmãos, para que Deus lhes dê saúde e livre a cada um deles deste terrível mal. Que Deus abençoe você, te dê um ótimo domingo, às 18 horas nós estaremos de volta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu me coloco mais uma vez diante da sua presença, juntamente com a sua igreja, para agradecê-lo, Senhor, por esta consciência que o Senhor tem nos dado, porque pela fé, Senhor, atendendo este chamado glorioso que o Senhor nos fez, nós cremos, ó Deus, nesta graça que o Senhor, ó Deus, revelou na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo morrendo pelas nossas vidas. Por isso, Senhor, cremos que a salvação é de cada um de nós, não porque praticamos boas obras, mas queremos, Senhor, praticar as boas obras para evidenciar a salvação que o Senhor tem nos dado. Com um livre-arbítrio, Senhor, que o Senhor nos fez ter, sem a influência, Deus, deste mundo, sem a influência dos nossos próprios sentimentos, sem a influência do próprio Satanás. Deus amado e querido, nós assim te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, ó Deus, por tudo quanto tem falado ao nosso coração nesta manhã, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos. O que quer a benção, digo comigo. Amém e amém. Que Deus vos abençoe e lhes dê, irmãos, uma tarde, um domingo de paz. Fique com Deus.